Veja bem, pessoal. Aqui eu quero completar. Eu estou dizendo que o conjunto A são dos números de 0 a 9. Então, o conjunto A, eu poderia escrever ele. Vou fazer de rosa, deixa eu ver se tem tinta. Conjunto A é o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu quero completar com esse símbolo que significa está contido, ou com esse símbolo que é a negação, não está contido. Deixa eu só abaixar um pouco essa câmera, porque fica melhor. Bom, então vamos lá. O 0, 1 e 2, todos esses números estão no conjunto A. Se todos esses números estiver no conjunto A, está contido. O está contido, ele obriga que todo mundo que está aqui está ali. Olha aqui, 8, 9, 10. Apesar do 8 e 9 estar no 10, está no A, o 10 não está no A. Como o 10 não pertence a A, eu digo que não está contido. Entenderam isso? Quando eu tenho um elemento estranho, não está contido. Aqui todos eles, todos estão no conjunto. Então está contido. Aqui todos estão no conjunto, está contido. Entenderam? O contido é um C mais comprido. Não é só um C assim, tá? Tem que ser mais compridinho. Mesmo que eu tenha... Se eu tiver um elemento estranho, igual aqui, ó, tenho 10. Já é suficiente para não estar contido. Um elemento. Tá? A está contido em B. C, e somente C, que eu vou representar assim, para todo. Isso aqui escreve, é o símbolo de para todo. Para todo x que pertence ao A, eu tiver necessariamente que o x pertence ao B. Então, para estar contido, por exemplo, 1 pertence ao A e também pertence ao B. 3 pertence ao A e também pertence ao B. 5 pertence ao A e também pertence ao B. Então está contido. Isso significa para todo, é um A de ponta cabeça. Tá? Para todo x que pertence ao A, eu tenho necessariamente que o x vai pertencer ao B. Isso aqui é uma relação lógica. Tá? Veja, está contido uma relação entre conjuntos. Tá? Uma relação entre elemento é pertence. Por exemplo, o 5, ele está no A. Então, o 5 pertence ao A. E o 5 não está no B. Então, o 5 não pertence ao B. Certo? Isso daqui chama pertence. E quando eu tenho pertence e não pertence, isso aqui chama está contido. Quando eu tenho pertence e não pertence, eu tenho o que eu chamo de relação de pertinência. Relação de pertinência. Quando eu tenho contido e não está contido, eu chamo de relação de inclusão. Relação de pertinência é elemento pertence a conjunto. Relação de inclusão é conjunto ou subconjunto, vou pôr o sub aqui. Subconjunto está contido num conjunto. Então veja, o 7 está no A, o 7 está no A e no B, ó. O 7 está no A e o 7 está no B. Então aqui eu vou colocar que o 7 está no A e o 7 está no B. Ficou desalinhado, tá feio, né? O 3 está no A? Não! 3 está no B? Tá. Agora o 15 não está nem no A nem no B, tá? A gente já fez isso. Então eu coloco 15 não pertence ao A e 15 não pertence ao B, tá bom? Agora, está contido é o seguinte, 2 e 5 estão dentro do A. Olha, esse é o conjunto 2 e 5. Ele está contido dentro do A. O 2 e 7 também, olha o conjunto 2 e 7 ali, está contido no A. Já o 2 e 7 não está contido no B, porque olha a minha definição. Para esse conjunto estar contido nesse, todo mundo que pertence, para todo que pertence ao A, quanto que são um conjunto aqui? Para todo que pertence ao 2 e 7, implica que pertence ao B. O 2 não pertence ao B. Então, isso aqui não está contido. Tá? 7 e 11 está no B? Tá. 7 e 11 está contido no B.
Aqui era esse símbolo assim, tá? 7 está contido no A. 7 está contido nos dois, ó. Aqui é o conjunto unitário que tem o 7. Não é o elemento 7, tá? Ali eu coloquei 7 pertence a A, que é 7 está contido em A, que é o conjunto do 7, está no B também. 2 e 11 está no A? Não. 2 e 11 não está no A, porque o 11 é elemento estranho. A está contido em B? Não. Nem o A está dentro do B, nem o B está dentro do A. Para um conjunto estar contido no outro, o desenho tem que ser assim, ó. A e B. Aqui eu digo que o A está contido em B. E o B contém A, tá? Eu posso inverter assim. Pertence também, tá? Pertence, se aqui eu escrevi... Deixa eu usar uma cor louca aqui. Aqui eu posso escrever que o A... Inverter o pertence. 7. A tem o 7 como elemento. Tá bom? Veja a figura. Essa figura aqui indica que C está contido em P ou P está contido em C? Que C está contido em P, né? C está dentro do P, então ela indica que C está contido em P. Essa pergunta pode ser usada para dizer que C é o curitibano e P é o paranaense. Bom, Curitiba é a capital do Paraná, então todo curitibano é paranaense, então sim. Já carioca paulista, não, porque carioca paulista... Eu posso dizer todo carioca paulista? Não, então não pode. Mas eu posso dizer que todo corintiano é paulista, tá? Ok? Questão contextual. Vamos lá. Continuar. Nossa, essa lista é muito pequena, né? Isso aqui são alunos que eu tinha lá em Araraquara. Noilton, Maíra, Guilherme, Nayara e Carlos são alunos de uma primeira série. Quer dizer, na realidade era da sexta série. Noilton e Guilherme são carecas, não eram carecas. Careca é o professor deles, o Otávio. Eu. Desse pessoal, considero o conjunto H dos homens e o C dos carecas. Os homens são Noilton e Guilherme e Carlos. É verdade que Noilton pertence aos carecas? Sim, sim. Noilton é careca. Sim. É verdade que Noilton pertence aos homens? Sim, Noilton é homem. É verdade que careca está dentro dos homens? Todos os carecas são homens? Então é verdade. É verdade que homem está contido em careca? Não, porque eu tenho Carlos aqui. Tá? Veja, pode acontecer de homem estar contido em careca e careca estar contido em homem, se não tivesse o Carlos. Nesse caso, os conjuntos são iguais. Até uma forma de fazer demonstração em matemática é provar isso e isso. Se eu provar que todo homem é careca, todo careca é homem, significa que esses conjuntos são iguais. É uma técnica de demonstração. Veja, quer saber qual dessas representações está correta? Bom, veja. O careca é o Noilton e o Guilherme. E o homem tem o Carlos ainda. Então essa é a representação correta. Essa não. Essa é correta. Tá? Deu para entender? Espero que sim. Quer dizer, 8 minutos eu tô quase terminando de fazer a folhinha. Faça um diagrama de Venn. Nossa, Euler Venn. Ninguém perguntou isso. Olha que feio. Se alguém assistir esse vídeo, quero que fale na minha sala, que eu vou anotar positivamente aí, ó. O diagrama de Euler Venn é a mesma coisa que o diagrama de Venn. Eu quero representar os três conjuntos, A, B e C, de modo que o A está dentro do B e o B está dentro do C. Veja. A está contido no B. Certo? Esse é o desenho. E o B está contido no C. Esse é o desenho. O que podemos dizer de A e C? Ora, se A está contido em B e B está contido em C, eu posso concluir que o A está contido em C. Isso é uma relação lógica muito importante. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Isso é uma relação matemática, que eu posso escrever simbolicamente assim. Se A está contido em B, E é esse símbolo aqui. B está contido em C, por entre parênteses. Então,
A está contido em C. Isso é uma sentença lógica, parece outra língua, né? Mas é pura matemática, tá? Então é isso. A questão número 32 a gente já fez muitas vezes na aula. É o conjunto das partes. Eu quero saber todos os conjuntos X, tal que X está contido ali. Isso daqui é chamado de conjunto das partes. Os conjuntos X são o seguinte: só um está contido ali. Só o 2 está contido ali. Só o 3 está contido naquele conjunto. O 1 e o 2, 1 e o 2 está contido naquele conjunto. 1 e o 3, mesma coisa. O 2 e o 3 está contido ali. 1, 2, 3 está contido ali. Eu posso dizer todo conjunto, uma verdade matemática, é que A está contido em A. Claro, todo elemento de A também pertence a A. E o conjunto vazio está contido em A, a gente já vai ver por quê. Então, isso aqui são verdades universais, tá? Verdades, certo? O conjunto vazio também está contido ali. Então, esses aqui são todos os conjuntos que estão contidos ali. Não tem nenhum outro conjunto que está contido naquele ali. Isso aqui eu chamo de conjunto das partes. Que eu chamo de conjunto das partes. Ou conjunto potência, tem gente que chama isso também, tá? Veja, o B. Vou fazer o B aqui. Quero saber todos os conjuntos que estão contidos no conjunto. Ó, o conjunto ali, 1, 2, 3, 4. Então, vazio, né? Vazio está contido ali. Conjunto só tem o elemento 1, só tem o elemento 2, só tem o elemento 3, só tem o elemento 4. O conjunto 1, 2, o conjunto 1, 3, o conjunto 1, 4, o conjunto 2, 3, o conjunto 2, 4 e o conjunto 3, 4. Todos esses conjuntos estão contidos naquele. Continuando. O conjunto 1, 2, 3, o conjunto 1, 2, 4, o conjunto 1, 3, 4, o conjunto 2, 3, 4. E o próprio conjunto 1, 2, 3, 4. Essas são as partes. Quer dizer, esses são todos os conjuntos. Esse aqui são todos os conjuntos X que estão contidos em 1, 2, 3, 4. Não existe nenhum outro conjunto aqui, sem ser esses, que está contido no 1, 2, 3, 4. Concorda comigo? São só esses os conjuntos possíveis, certo? O C. Ah, isso é muito fácil. Quais são os subconjuntos de 1, 2? Vazio, 1, 2 e 1, 2. E os subconjuntos, quer dizer, só esses estão contidos ali. E os subconjuntos daquele é vazio e 1. Não sei se vocês notaram, aqui eu tenho um total de 2 subconjuntos. Aqui eu tenho um total de 4. Aqui eu tenho um total de 8. Vocês estão percebendo o padrão aqui? E aqui pode contar. Dá uma pausa aí e conta. 16 subconjuntos. O conjunto das partes tem 2 elevado ao número de elementos subconjuntos. Tá? Depois a gente vê. Desafio. Quero provar que qualquer que seja o conjunto A, temos que o vazio está no conjunto A. Por quê? Eu digo, A está contido em B quando, para todo x pertencente a A, eu tenho que o x pertencente a B. Então, eu posso dizer que é verdadeiro que vazio está contido em B, em A. Por quê? Para todo x pertencente a vazio, esse x vai pertencer ao A também.
Isso é mais ou menos óbvio. Vamos tentar a negação. Suponha que seja falso. Conjunto vazio não está contido no A. Isso significa que existe um elemento X pertencente ao vazio, de modo que o X não pertence ao conjunto A. Pra vocês entenderem melhor, a negação disso, A está contido em, não está contido em B, significa que existe pelo menos um X pertencente ao A, tal qual que o X não pertence ao B. Isso é a negação daquela afirmação lógica. Então, se zero não tiver, vai existir um X no vazio tal que X não pertencente a A. Mas isso aqui é absurdo. Pois nenhum X pertence ao vazio. É vazio, certo? Isso aqui chama demonstração por absurdo. Você supõe que seja falsa a afirmação. Ou seja, o vazio não seria subconjunto de A se eu achasse alguém no vazio que está no A. Tem jeito de ter alguém no vazio que não está no A? Não tem. Não tem um corpo estranho no vazio. Então, vazio é obrigado a estar contido em todo subconjunto.